Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que a graça do Papai do Céu esteja repousando sobre você, sobre a sua vida, sobre seus familiares. Nós estamos numa sequência de estudos aqui no canal A Busca. Estamos estudando temas específicos dentro de um tópico. O tópico é Cristo e os cristãos. E eu espero que você tenha assistido já os 3 primeiros estudos, 2 tópicos, já que o segundo eu dividi em 2 partes. Então foram 2 tópicos, 3 primeiros estudos. Eu espero que você, se não assistiu, volte nesse momento lá, assiste os outros para que você possa compreender esse nosso 4º estudo, ok? Peço que você, como está, feche os seus olhos e vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Queira iluminar a nossa mente para compreendermos aquilo que vamos estudar. Sempre pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, esse estudo, esse sermão, essa palestra que eu vou fazer agora dentro desse tópico Cristo e os cristãos, na verdade é um parêntese. Eu vou fazer um parêntese para que você compreenda algo importantíssimo, porque depois desses 2 últimos estudos que tratamos de um tópico só, você pode ser que tenha ficado com alguma dúvida em relação a esse aspecto que eu vou apresentar nesse 3º tema, 4º estudo, ok? Então, repito, é como se fosse um parêntese. E eu gostaria que nesse momento você pegasse a sua Bíblia ou o seu material eletrônico ou impressa para que você possa acompanhar os textos comigo. Se caso você não puder, você tome nota para que você posteriormente possa lê-los. Nesse instante começamos a busca. Muito bem, eu começo com um texto muito importante, esse nosso estudo, esse nosso 4º tema. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Eu tenho esse texto aqui, Jeremias, capítulo 17, que você possa me acompanhar na leitura do texto. O verso 9 e o verso 10 são textos bastante conhecidos. O verso 9 de Jeremias 17 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E aí termina com uma pergunta: quem o conhecerá? O ponto importante desse verso 9 é: nós não conhecemos o nosso coração. E Deus o conhece. Deus está dizendo que o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Nós não conhecemos. O texto pergunta: quem o conhecerá? Então eu e você, claramente, com base na Bíblia, não conhecemos o nosso coração. Agora, o verso 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Li só a primeira parte ali. Então, se no verso 9 diz que nós não conhecemos o nosso coração, porque vem a pergunta: quem o conhecerá? Ele é enganoso, quem o conhecerá? O verso 10 diz que Deus conhece, porque Deus esquadrinha o coração, Deus prova os pensamentos. Então, nesse meu estudo, você vai perceber que vamos repetir muito essa palavra coração, pensamentos. Na verdade, os textos que vamos ler aqui são todos eles mencionando coração, pensamentos, etc. Ok? Veja, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, mas nós mesmos não conhecemos. O texto lá de Jeremias 17:9 pergunta: quem o conhecerá? Ok? Mas Deus conhece. Isso é claro também, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. No livro de Atos, capítulo 15, você pode abrir sua Bíblia ou tomar nota para ler depois. Atos, capítulo 15, verso 8, vou ler só uma parte do texto, diz: ora, Atos 15, 8, ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho. Só a primeira parte do verso. Então é claro na Bíblia que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o meu, Deus conhece o seu, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos desejos, Deus conhece a motivação pelas quais fazemos tudo, coisas boas e coisas ruins. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Você com certeza tem conhecimento que no Novo Testamento Jesus diz que até mesmo a quantidade de cabelos que temos na cabeça é tudo conhecido do nosso Pai. Então Deus conhece o nosso coração. E outro ponto é que nós não conhecemos, ok?
Bom, esse é o primeiro ponto do meu estudo, para iniciar o meu estudo, esse quarto estudo dentro dessa série Cristo e os Cristãos. Agora, eu quero chamar a sua atenção para um texto muito importante no livro de Hebreus. Esse eu vou abrir aqui na minha Bíblia, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, o verso 12. É um texto também bastante conhecido. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra, está falando da palavra, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela também é apta para discernir os pensamentos e também discernir os propósitos do coração. Verso 13. E não há criatura que não haja manifesta na sua presença, presença de Deus, presença da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você percebe algumas expressões específicas e muito importantes nesse texto? Está falando da palavra. A palavra de Deus é viva. E num dado momento ele diz que ela penetra. Depois o escritor diz, finalizando o verso 12, ela é apta para discernir os pensamentos, discernir pensamentos e propósitos no coração. E depois no verso 13 ele usa a expressão manifesta. Depois diz, descobertas, estão todos patentes aos olhos daquele a quem vamos tratar. Então, o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que eu e você podemos conhecer o nosso coração. Lembra-se o texto de Jeremias? Nós não conhecemos nosso coração. Há uma pergunta lá, quem o conhecerá? Mas já vimos que Deus conhece. Agora, Deus nos revela o que vai no íntimo do nosso ser, os nossos pensamentos e o nosso coração através da palavra. Através da palavra de Deus, e nós, através da palavra, temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e essa comunhão, através da palavra, faz com que Deus nos mostre, nos revele os propósitos do nosso coração. Nós podemos discernir os nossos pensamentos através da palavra. Você já conheceu, ou talvez conhece, pessoas que fazem coisas muito erradas? Todas as pessoas reconhecem que essa pessoa faz coisas erradas, mas ela mesma não reconhece. Você conhece pessoas assim? Muitas pessoas fazem muitas coisas erradas, mas elas não reconhecem. E muitas vezes são abordadas, olha, o que você está fazendo está errado. E a pessoa diz, não está errado. Aos olhos dela, ela está fazendo o que é certo. Muitas pessoas estão presas, inclusive, e dizem que fizeram tudo certo. Só a palavra pode nos mostrar verdadeiramente os propósitos do nosso coração. Só a palavra pode profundamente discernir os nossos pensamentos. Ou seja, nós não conhecemos o nosso coração, nós não nos conhecemos, mas através da palavra Deus nos revela. Deus não revela para outros quem você verdadeiramente é. Deus não revela para outros quem eu verdadeiramente sou. Através da palavra, Deus me revela quem eu sou. Deus revela os intentos do meu coração, discernimento dos meus pensamentos. Ele me revela para mim. E revela para você os seus pensamentos, os seus desejos, as suas motivações. Deus revela no âmbito individual para cada um de nós. Então, o que estamos vendo até aqui? Nós temos um coração enganoso e não o conhecemos, mas Deus conhece. E Deus nos revela o que vai no íntimo do nosso ser, pensamentos e propósitos do coração. Deus nos revela através da palavra. Por isso que é tão importante termos contato com a palavra. Agora, não é só com a palavra. Eu quero ler um texto no livro de Lucas com você. Lucas capítulo 2. Repito, se você não puder ler agora, tome nota. Lucas capítulo 2. Você se lembra? Nascimento de Jesus. Jesus nasce e foi ao templo para ser apresentado por seus pais. E aparece ali um senhor chamado Simeão. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, fala desse homem. Ele era um judeu e o texto diz que ele tinha uma comunhão tão íntima com Deus que o Espírito Santo disse para ele que ele não morreria antes de ver o Messias.
E naquele momento ele estava na porta do templo, ele viu o Messias. Depois que ele vê o Messias, ele faz um cântico, faz uma oração, e o livro de Lucas capítulo 2 narra isso, você pode ver com mais detalhes depois. Mas ele faz um cântico, uma oração, e depois dirige algumas palavras diretamente para Maria, mãe de Jesus. E dentre essas palavras, no verso 35, estou lendo Lucas 2, verso 35, ele diz, falando de Jesus, falando para Maria sobre Jesus, também uma espada traspassará a tua própria alma, falando de Jesus. Para que, com que objetivo essa espada traspassará a alma de Jesus? Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, o que estamos entendendo? Estamos entendendo que nós não conhecemos o nosso coração, mas Deus conhece. Mas Deus nos revela quem verdadeiramente somos. Deus revela os nossos pensamentos, os nossos desejos. Deus revela o que vai no fundo do nosso coração para nós mesmos. Porque disso também depende a nossa salvação. Então Deus, para nos revelar o íntimo do nosso ser, para que nós mesmos nos conhecemos, já que não conhecemos o nosso coração, para revelar a nós mesmos quem nós somos, Deus se utiliza da palavra e de Jesus Cristo. Você percebeu naquele texto do livro de Hebreus, a palavra é cortante, ela discerne as coisas para nós mesmos. E aqui, o texto bíblico está dizendo que Jesus, a vida dele, a morte dele, o ministério dele, a pessoa de Jesus faz também, tem também esse papel de fazer-nos discernir os pensamentos, os propósitos do nosso coração. Então, Deus, ele quer revelar para você quem você verdadeiramente é. Deus quer revelar para mim quem eu verdadeiramente sou. E isso é muito importante, extremamente importante, porque eu e você não nos conhecemos. E para que sejamos salvos, precisamos saber do que temos que ser salvos. Para isso, precisamos nos conhecer, saber quem verdadeiramente nós somos. Por isso, o livro de Romanos, capítulo 3, Paulo diz, todos somos pecadores. Então, Deus, através da palavra, nos revela quem verdadeiramente somos de maneira muito íntima. Permita-me ler um outro texto com você. No livro de Provérbios, capítulo 17, Provérbios 17, verso 3, leio na tradução linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Provérbios 17, 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. É o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas verdadeiramente são. Quem as pessoas realmente são é só o Senhor que mostra. Mas Ele mostra para você quem você realmente é. E Ele mostra para mim quem eu realmente sou. Ele não mostra para outros, Ele não revela para outros, isso seria fofoca. Deus revela para você quem você é, Deus revela para mim quem eu verdadeiramente sou, através da palavra e através de Jesus Cristo. Isso é de suma importância. Quero ler outro texto com você. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, olha esse texto. Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Só a primeira parte do verso. Então, Paulo está dizendo que nós devemos nos examinar a nós mesmos, não a outrem. Paulo está dizendo que nós devemos provar a nós mesmos, não a outrem. Por quê? Através da comunhão com a palavra, Deus vai nos mostrar quem nós verdadeiramente somos. E através da palavra nós temos comunhão com Jesus Cristo, que vai nos mostrar quem verdadeiramente somos. Mas nós precisamos estar dispostos a aceitar esse veredito de Deus. Ele vai dizer para você quem você verdadeiramente é. Ele vai dizer para mim quem eu verdadeiramente sou. E nós precisamos estar abertos, repito, para esse veredito de Deus. Ele vai dizer, você é isso, você é assim, você é assado, você cometeu isso, você pratica aquilo, seus pensamentos são maus, os seus pensamentos são de egoísmo, você é avarento, você é ciumento, você causa discórdias, você é fofoqueiro, você é egoísta, etc, etc. Então, nós precisamos estar abertos, sinceros para essa revelação que Deus nos fará através da comunhão
palavra e Jesus Cristo. Por isso o conselho de Paulo é tão importante. Examine-se a si mesmo. Através da comunhão com a palavra, através da comunhão da palavra com Jesus Cristo, por meio da palavra, Paulo diz, examine-se a si mesmo. E ele usa outra expressão, provai a vós mesmos. Perceba? Disso depende a nossa salvação. Agora talvez eu possa dizer para você o porquê eu estou mencionando esse estudo, porque eu estou fazendo esse estudo e estou mencionando que é um parêntese. Porque nos dois últimos temas, que abordamos, dois últimos estudos que abordamos um tema só, a questão Jesus falando para mim e para você que ele tem uma desunião, o propósito dele também é desunião, não só união, lembra-se disso? Eu e você precisamos compreender que para colocarmos em prática aquilo que estudamos nos dois últimos estudos, nós precisamos fazer um julgamento. Você se lembra vários textos, Paulo diz, João diz, Pedro diz, afaste-se desse, afaste-se daquele. Paulo, por exemplo, em Gálatas, você se lembra do texto, capítulo 1, ele chega a dizer, ó, se alguém vem aqui com outra doutrina que seja anátema, para que você saiba que existe essa outra doutrina, para você chegar à conclusão de que a pessoa está te abordando com uma outra doutrina, com coisas erradas, você precisa fazer uma avaliação. Então eu digo que esse tema é um parêntese. Por quê? Porque há um texto na Bíblia muito mal interpretado. E eu quero ler esse texto agora com você. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. Mateus 7, verso 1. Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Verso 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Veja, se você prestou bastante atenção nos dois últimos temas que apresentei aqui nessa série, você percebeu que para aplicarmos aquilo na nossa vida diária, prática, nós precisamos fazer um julgamento. Uma pessoa me aborda com uma doutrina equivocada. Eu preciso fazer um julgamento para colocar aquele estudo em prática. Não me relaciono com tal pessoa. Lembra disso? É um julgamento. Mas como eu concilio aqueles meus dois temas e aquele monte de conselho bíblico que abordei naqueles dois últimos temas, com esse mandamento de Jesus de não julgar? Precisamos compreender isso. E é por isso que eu digo que esse quarto estudo é um parêntese, para que a gente possa continuar. Jesus está dizendo no verso 1, não julguem, não julgue. Agora, no verso 3 ele continua. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Verso 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, será que Jesus aqui está dizendo que todos os textos que eu mencionei nesses dois últimos estudos que fizemos, está tudo errado? Há uma aparente contradição aqui, você consegue perceber isso? Jesus está dizendo, não julgue, mas como é que eu não vou julgar, sendo que vários textos, como vimos nos estudos anteriores, dizem que eu preciso avaliar as doutrinas, avaliar as pessoas até que abordam tais doutrinas, e assim muitos textos dizem para eu não me relacionar com essas pessoas. É preciso um julgamento. Então, do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando para não julgarmos. É por essa razão que eu comecei esse quarto estudo falando do aspecto do discernimento. Discernimento pessoal e íntimo, sincero. Somente Deus conhece o meu e o seu coração. E o conselho de Deus é que nós nos examinemos e nos coloquemos à disposição para que Deus nos examine e que Deus nos mostre, Deus nos revele quem verdadeiramente somos, os nossos pensamentos, os desígnios do nosso coração. Ok? Isso já vimos. Agora, Jesus aqui está dizendo apenas
que eu não posso avaliar o meu irmão ou as doutrinas que ele apresenta enquanto eu não me submeter à palavra e a Jesus Cristo, para que a palavra e Jesus Cristo me avalie e me mostre quem eu verdadeiramente sou. Jesus está dizendo aqui que se eu não passei por esse processo de avaliação, Jesus está dizendo que se eu não me submeti à palavra e a Jesus Cristo para que a palavra e Jesus Cristo penetre profundamente e me mostre verdadeiramente quem eu sou, os meus pensamentos, os meus desejos, se eu não me submeti a isso, eu não tenho direito de fazer essa avaliação do meu irmão. Isso entraria no julgamento que Jesus está mencionando aqui. Veja, mas se pelo contrário, se eu já me submeti a Ele, se eu já me submeti à palavra, e Ele já fez o diagnóstico de quem eu verdadeiramente sou, e eu aceitei esse diagnóstico, veja, a própria expressão confissão tem a ver com o original grego com confirmar. O que é uma confissão? É como se fosse uma confirmação. Deus dá o veredito de quem eu sou. Ele diz, olha, você é orgulhoso, você é pecador, você é cobiçoso, você é isso, e eu confirmo isso. Eu confesso, sim, Senhor, a sua avaliação é certa, a sua avaliação está correta, eu verdadeiramente sou assim. Somente depois que eu passo por essa avaliação é que entra o versinho 5 desse contexto de Mateus 7. Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. O que significa tirar a trave do seu olho, se não permitir que Deus faça esse esquadrinhar do meu coração, dos meus pensamentos, dos meus motivos, e eu então confirme isso, confesse isso, para que haja verdadeiramente uma conversão em mim, para que haja verdadeiramente a salvação em mim, de mim mesmo, primariamente. O próprio Jesus diz, depois, verso 5, depois que a trave saiu do seu olho, ele diz, verás claramente. Como é que eu posso ver claramente, senão quando a palavra penetra? Como é que eu posso ver claramente, senão quando a palavra me diz quem eu verdadeiramente sou? Quando é que eu me vejo, quando é que eu vejo claramente, senão quando eu me vejo claramente? Quando Jesus discerne os meus pensamentos, os motivos do meu coração, os desejos do meu coração, e eu digo, Senhor, é verdade, o seu veredito está certo. Permita-me ler com você mais alguns textos, para que de alguma forma fique mais claro aquilo que estou apresentando nessa mensagem. Permita-me ler São João 7, São João capítulo 7, se você não tem como ler agora, anote para ler de maneira posterior. São João 7, 24, Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, Jesus não está dizendo que não devemos julgar, Jesus está dizendo que devemos ter critério para julgar. E conforme o que estamos falando aqui, eu e você precisamos primeiro nos submeter a palavra e a Jesus, essa vai nos julgar, vai mostrar para mim e para você quem verdadeiramente somos, os nossos propósitos de coração, os nossos pensamentos, e uma vez que nós nos submetemos a isso, a palavra, a Jesus, através da confissão, confirmando o veredito dele, aí nós podemos até julgar. Porque no verso anterior, conforme nós vimos, Jesus só tire o argueiro quando você tirar a trave. Ok? Agora, leia outro texto. 1 João, capítulo 4, verso 1. Eu vou ler esse texto na nova versão da linguagem de hoje, nova tradução linguagem de hoje. Diz assim, meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Então esse texto, ele mais ou menos vai na mesma linha dos dois estudos anteriores que apresentei. Repito, não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus. E aí vem o conselho, ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte.
Então veja, Deus está dizendo para mim e para você, para nós julgarmos as pessoas, embora não seja essa expressão. A expressão aqui é prova, mas o contexto é esse. Examine as pessoas, examine o que elas estão dizendo, conforme que estudamos nos 2 últimos estudos, examine as doutrinas delas, o que elas estão apresentando. E se a doutrina não for de conformidade com as Escrituras, não aceite. Não aceite nem o que ela diz, nem a própria pessoa. Você percebe que o texto de Mateus 7, quando Jesus diz não julgueis, não tem nada a ver com o que nós estamos estudando nessa série? Bem entendido é o contrário, desculpa. Bem entendido é o contrário. Nós compreendemos que Jesus quer sim que nós, nas palavras dele, tiremos o argueiro no olho do nosso irmão. Mas primeiro, uma avaliação pessoal, para que a gente enxergue perfeitamente. Eu quero terminar com o texto de Tiago, para que você compreenda o que é que Jesus está querendo dizer com julgamento. O texto de Tiago deixa claro isso. Tiago capítulo 4, versos 11 e 12. Tome nota. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, o que é que Tiago está dizendo aqui? Tiago está colocando no mesmo patamar, como praticamente sinônimos, o falar mal e o julgamento. Então, ele diz, eu quero repetir essa parte inicial, não faleis mal. Depois ele diz, aquele que fala mal do irmão ou julga, fala mal da lei ou julga a lei. E ele termina a frase dizendo, quem és tu que julgas o próximo? Então, o que Tiago está fazendo aqui é, falando para mim e para você, o que vem a ser um julgamento quando nós não nos submetemos ao Espírito. Quando nós não submetemos ao Espírito e queremos julgar, nós, na verdade, estamos falando mal das pessoas. Então, aqui, o sinônimo, praticamente, falar mal e julgar. Quando? Quando nós não passamos por essa experiência de análise, de autoanálise, de permitir que a palavra, de maneira profunda, nos mostre quem verdadeiramente somos. Jesus Cristo nos mostre quem verdadeiramente somos. Meu querido, minha querida, tenha em mente que nesses últimos dias está muito perto de Jesus voltar e eu espero realmente que você acredite nisso. Nesses últimos dias, a coisa mais importante que você precisa saber é que, além de que Jesus te ama, te perdoa e te salva, a coisa mais importante, além disso, é saber que você precisa tomar uma decisão e fazer uma escolha ao lado da verdade bíblica. Fazendo uma escolha ao lado da verdade bíblica, ao lado dos princípios da Bíblia, é impossível que você, por causa dessa decisão, não traga certo tipo de discórdia, de dissensões, etc. O próprio Jesus deixou claro isso. Recorde os estudos que nós já fizemos nessa série. Eu quero que fique claro para você que nesses últimos dias, eu e você somos chamados a tomarmos parte ao lado da verdade bíblica, fazermos a vontade de Deus que já está revelada na palavra. E uma vez que você se submeteu à palavra, você está apto para discernir falsos profetas, falsos ensinos e rejeitá-los. Essa é a desunião que Deus espera que ocorra na sua vida. Por favor, compartilhe esse material e continue estudando os próximos temas que vamos apresentar nessa série Cristo e os Cristãos. Ore comigo. Senhor Deus,
Obrigado pela verdade da tua palavra, que o Senhor nos instrua através dela e nos fortaleça mediante o teu Espírito para que permaneçamos firmes nela. Em nome de Cristo oramos. Amém. Deus abençoe você.